Olá, bom dia a todos. É com enorme prazer que estamos começando essa live que vai tratar sobre a questão da transparência dos recursos públicos destinados ao Covid. Meu nome é Patrícia Paula, sou promotora do Estado do Acre, coordenadora do Grupo Especial de Atuação do Combate à Corrupção, vulgo GAEC, né? E nós vamos aqui falar um pouquinho, né, dos recursos que o Ministério Público, dos recursos que o Estado e os municípios estão recebendo, e vou agora chamar para o bate-papo, conforme os senhores já estão sabendo, o meu colega e amigo, o Dr. Fernando Sebranel, que já vai entrar. Olá. Oi. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? E você? Ah, bem também, tudo ótimo. Que bom. Fernando, eu gostaria que você fizesse, eu já fiz a minha apresentação, que você pudesse também fazer a sua apresentação, pode ser? Pode, claro. Sou Fernando Sembranel, promotor de justiça desde o ano de 2009. Eu tenho MBA em processo civil e civil pela Fundação Getúlio Vargas, especialista pela Escola do Ministério Público de Santa Catarina em processo penal e direito tributário pela Verbo Jurídico. Eu integro o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado desde 2015, e desde a criação do GAEC, junto com a doutora Patrícia, minha querida amiga, a quem eu faço as minhas homenagens, por ser uma promotora engajada, comprometida, leal, combativa principalmente, e que todos esses adjetivos e qualificações a trouxeram a exercer esse importante cargo de coordenação do GAEC. Então, minhas homenagens e essa é a minha apresentação. Gente, eu me sinto lisonjeada. Você, além de um colega, é um amigo, né? Então a gente está um pouco comprometido, né? E quero aqui também agradecer você, né, por estar fazendo essa live comigo, esse bate-papo. E agradecer você também por ser um promotor combatível, de frente, né? Sempre prontos a nos ajudar, né? Conforme nós conversamos, né, Fernando? Mal conseguimos conversar, né? Por causa das nossas atividades. E vamos começar falando um pouquinho do nosso grupo, né? Do GAEC, qual o objetivo. Né? O GAEC, embora seja coordenadora, não sou a que faço tudo, né? O Fernando tem uma função aí essencial, gente. Ele é fundamental para o nosso grupo, assim como vários outros colegas, né? Ele me ajuda, me auxilia e me ensina, né? Para que a gente possa instaurar os procedimentos de investigação, né? Como que nós vamos fazer. E o grupo é destinado ao combate à corrupção. Eu, particularmente, Fernando, estou bem feliz com o nosso grupo, porque eu acredito que todos nós estamos nos sentindo parte, né? Nós tivemos a recomendação da questão da transparência ao governo do Estado do Acre. Eu acho que, desde que nós entramos, né? Entramos juntos em 2010, eu nunca tinha visto uma recomendação assinada por tantos promotores de justiça. Né? Eu acho que nesse momento de pandemia, eu quero aqui agradecer a vocês, a todos vocês do GAEC, a todos os meus colegas promotores que fazem parte do GAEC, dizer assim, da fundamental importância de todos vocês, né? E dizer que sem vocês o grupo não teria avançado, tanto internamente, né? E aí digo a questão dessa recomendação feita ao governador do estado, assinada por todos nós, né? E também, particularmente, nós assinamos a recomendação à prefeita de Rio Branco, o que foi replicado
por todos os demais promotores aos municípios, né? Nós vamos falar a questão da transparência e da luta que o GAEC vem tendo, da importância da transparência, né? Vamos falar desde, basicamente, salvo me engano, foi 20 de abril, 16 de abril, né? Que nós começamos a falar da questão do Covid-19, basicamente aqui no Acre, salvo me engano, foi em torno, né, Fernando, 16 a 20 de abril, por aí. E já naquela época houve uma preocupação muito grande do GAEC no que diz respeito aos recursos públicos, né? Nós falamos sempre de GAEC, lembre de dinheiro público, patrimônio público. E naquele momento, nós fizemos uma recomendação solicitando ao governo do estado do Acre, bem como aos municípios, explicando, né, o que vinha a ser, né, a lei criada, a lei federal, né, a lei 13.979 de 2020, que foi criada com o objetivo de facilitar a aquisição de bens públicos. Agora há pouco eu estava vendo ali, recebendo umas sugestões, né, e uma das perguntas feitas foi assim, mas agora o Estado não é obrigado mais a licitar? Está dispensado o Estado de licitação? Não, senhores. Na verdade, nós temos duas leis hoje vigentes, né, que é a lei de licitação e a lei 13.979 de 2020, que é uma lei federal, e também o estado do Acre e os municípios também decretaram estado de calamidade e, com isso, também fizeram leis muito semelhantes à lei estadual. O que é importante, Fernando, eu acredito, destacar nessa live, né? Já que nós vamos falar de um momento em que a sociedade está vivendo um momento muito crítico, né? Nós já ultrapassamos 100 mortes no estado do Acre, já ultrapassamos mais de 5.000 casos, e dizer para os senhores que tanto o governo do estado do Acre tem recebido dinheiro, né, recursos federais, também tem recebido equipamentos federais, e os municípios, todos os municípios do estado do Acre receberam valores do governo federal. Para quê? Para que seja destinado ao combate ao Covid-19, especificamente, essencialmente, né, a questão da saúde pública. Isso eu acredito que é fundamental nós frisarmos. Não é para construção de escola, não é para arrumar rua, não é para contratar funcionário, não é para aumento de funcionário, não é para nada disso, né? Exceto, e aí nós vamos falar um pouquinho, né, Fernando, da questão da justificativa, né? Que quando se fala em dispensa de licitação, nós não falamos dispensa de licitação que não há procedimento, né? Diferentemente do particular, né? Eu quero comprar um álcool em gel, eu vou lá no mercado, na farmácia, compro por 30, 50, 200, 300 reais. A administração pública é obrigada, né? E a lei vem claramente dizendo isso. Eu acho que a lei foi muito boa, a lei é maravilhosa, dizendo que a administração pública tem que dispensar, né? Nesse caso, tem que dispensar, a compra é emergencial, tem que ser feita de forma imediata, tem que dispensar, mas como é que eu posso dispensar uma licitação? Quando que eu posso? Quais são as fontes, né, que eu vou utilizar para a questão do parâmetro, né, de compra? Nós estamos falando de respiradores, né, respiradores que antigamente custava bem mais em conta, hoje nós falamos de respiradores custando 300 mil, né? Aí nós falamos do superfaturamento das compras, o que nos preocupa muito. E eu acho que tem que ser uma preocupação também do gestor, o gestor que está lá com a canetinha na mão, né? Justificar, vou dispensar, vou comprar álcool em gel mais caro, vou comprar respiradores mais caro, preciso comprar, e como é que eu fico diante disso? Né? Porque nós falamos aqui de vários órgãos de controle, né? Nós falamos aqui, eu quero destacar a nossa parceria, né, Fernando, com o MPF, com o MP de Contas, com o MP do Trabalho. Eu acho que é a primeira vez na história, vou falar desses 10 anos, que
todos os ministérios públicos aqui no Acre, nós estamos unidos e estamos fiscalizando. Quer acrescentar alguma coisa? Eu quero dizer que o GAEC, né, ele tem uma formatação muito distinta dos demais grupos que eu participei e que eu tenho notícia, né, coordenado por você, no sentido de trazer esse engajamento não só interno, entre os colegas do interior, da capital, todos que têm a atuação afim com o objetivo do combate à corrupção, como também com essas instituições de controle que são excepcionais e são imprescindíveis para que nós possamos desenvolver nosso trabalho a contento, né? Então, essa parceria, ela é imprescindível para o enfrentamento da corrupção. A questão da transparência, que é o tema principal da nossa live, ela não é de agora, né? Vamos tentar fixar isso no plano jurídico. A própria Constituição Federal e o nosso modelo, né, que é democrático e republicano, então os princípios republicanos e democráticos são excepcionais e são imprescindíveis para a nossa análise. Por quê? Porque uma das características do princípio republicano é justamente, além da eletividade, temporalidade, né, dos cargos e tudo mais, a necessidade de prestação de contas. E aí nós temos ao mesmo tempo o princípio democrático, né, que todo o poder emana do povo, né? Então, e o povo então tem que saber para tomar suas decisões e para fiscalizar quem lhes representa, justamente as informações. Então, eu quero fixar isso porque o acesso à informação, ele é um direito fundamental. Aliás, se nós buscarmos antes mesmo da Constituição, a Lei de Ação Civil Pública, da Ação Popular, desculpa, já previa a hipótese de, né, para buscar a nulidade de ato lesivo ao patrimônio e tal, buscar informações dos órgãos públicos, sob pena, inclusive, de responsabilidade de desobediência, conforme a lei daquela época, que é de 65. A Constituição Federal de 88 já trouxe uma normatização e principiológica muito mais concreta. Ela fala, né, do artigo 5º e seu inciso 33, que é direito fundamental o acesso à informação, inclusive sob pena de responsabilidade dos gestores, né? E aí nós também temos que falar, né, Fernando, da publicidade, né, que é um princípio constitucional. Justo, eu ia falar justamente agora de forma mais específica da administração pública, né, do artigo 37, que elenca lá os princípios explícitos, né, da administração pública, que trata do princípio da publicidade, e vai além, além do caput, no parágrafo 3º, inciso 2, fala do acesso do usuário a registros administrativos e informações sobre os atos do governo. Então, veja, existe uma carga jurídica muito forte, principalmente de âmbito constitucional, que trata da informação. É por isso que surgiu a lei de acesso à informação, né? Que é a lei 12.527, né? Que é de 2011 e já trata dos portais de transparência, que tratam da obrigação do gestor público de publicar os atos que são de interesse coletivo, interesse público. Então, quando a lei agora da pandemia, né, de enfrentamento à pandemia, traz dados, traz regulamentação, determinação de transparência, não é novidade alguma. Já existe essa obrigação, né? É bom deixar isso claro porque a situação excepcional, porque essa lei 13.979 de enfrentamento à pandemia é uma lei temporária e excepcional, justamente por essa circunstância da pandemia, né? E traz, como você frisou antes, situações excepcionais. Então, não houve um cheque em branco para o administrador gastar como ele quiser e com dispensa de licitação. Pelo contrário, a lei traz, considerando a hipótese excepcional que nós estamos vivendo, situação excepcional, a necessidade de atos mais céleres, mais ágeis para a contratação.
Mas isso não significa um cheque em branco para gastar no que quer. Não é verdade? Eu, inclusive, Fernando, eu vejo assim, estudando a lei, né? Eu vi que a lei foi muito, assim, é uma lei muito boa, né? É uma lei muito fecha, embora ela traga a questão da dispensa da licitação, né? Ela traz a dispensa da licitação, mas ela traz, por exemplo, onde é que o administrador tem que verificar a questão dos preços, né? Ela informa ao administrador onde é que ele tem que buscar a informação dos preços, né? A comparação dos valores, né? Eu achei a lei, assim, muito boa, traz a questão da comissão, né? Da necessidade da criação da comissão, o que foi criado tanto pelo Estado, trouxe também, né? Pelo Estado, também pelos municípios, replicando a lei, né? A questão do fiscal do contrato, do contrato na questão do Covid-19, eu não sei o que você tem a dizer sobre a lei, né? Mas parece que no Brasil, Fernanda, a sensação que eu tenho não é o problema a lei, né? Você falando agora dessa lei da transparência, eu lembro que nós já somos promotores há 10 anos, e na época a doutora Vanessa começou, né, em Sena Madureira, falando, entrou com ação civil pública para obrigar tanto a prefeitura como a Câmara de Vereadores criar o portal da transparência, certo? Ela começou, e eu me lembro que nós tivemos uma audiência até com a doutora Andréia, à época, e ela pegou e mostrava, sabe, o portal da transparência do TJ, e falava, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, fazer isso, fazer assado. E apesar, né, Fernando, da lei ser de 2011, né, e a gente fez agora recente um levantamento, né, do esforço do Ministério Público por meio de TAC, por meio de ação civil pública, né, fizemos um levantamento recente, percebemos que a mesma empresa, né, exceto Rio Branco e Sena Madureira, que são, o portal é privado, todos os demais municípios, né, a prefeitura contratou a mesma empresa para trazer a questão da transparência, né? Então, assim, a pergunta que fica é qual é o problema no botão? Por que nós não conseguimos, né? Qual que é o problema no botão? É atrás do botão ou não é na frente? Porque apesar de todo esse esforço do Ministério Público, né, no sentido de buscar a transparência, isso desde a nossa turma, né, ainda não vejo, Fernando, com êxito e muito menos com orgulho a questão da transparência. Né? Vamos falar, por exemplo, nós fizemos agora, né, houve recente, né, agora devido à Covid, nós solicitamos aos gestores que criassem no portal da transparência, né, como o governo, né, e os municípios estão recebendo várias verbas, né, nós tivemos ontem uma reunião com a procuradora-geral e na ocasião ela nos informou, e a gente também sabe disso, que os nossos senadores, os nossos deputados, né, até o próprio MP, Ministério Público do Trabalho, também destinou recursos, e os nossos esforços, eu ainda te diria que, na minha concepção, ainda ontem eu antes de ontem, eu dei uma olhada no portal da transparência do Estado, e nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o governador, e a minha concepção é que é insatisfatório. Embora nós tivemos um momento em que o Acre foi colocado em um último lugar na questão da transparência, né? E nós galgamos, né, subir alguns degraus, estamos em 5º lugar hoje, mas eu, como promotora de justiça, eu não sei, você pode dar sua opinião, a minha concepção, e isso eu falei para o governador, na reunião que nós tivemos, falei, governador, a minha opinião é que é insatisfatória. Eu estou insatisfeita com a transparência do Estado. Por quê? E isso não sou só eu, né? Os órgãos de controle em si, o que nós falamos desde a primeira reunião que nós tivemos, o foco, é a questão da transparência. A gente fica batendo na mesma coisa, né? É a transparência. Por que eu digo isso, Fernando? Eu estava vendo, por exemplo, uma compra. Quando nós compramos, né? Quando eu, particular, faço uma compra, nós pegamos
e olhamos lá, né? Vamos supor que eu compro álcool em gel, né? Então, quantas unidades, quantidades que eu comprei? 20, 30, 50, né? O que que eu comprei? Eu comprei álcool em gel. Qual o valor unitário daquele álcool em gel? R$ 10. Qual é o valor total? R$ 100. Quando você vai ver, né, no portal da transparência essas informações, não tem. É uma informação, porque aí nós voltamos à Constituição Federal, né, que quando fala do dever de informar, uma informação clara e precisa. É claro e precisa, e ela não é direcionada para pessoas que têm os olhos que nem os teus, que são já treinados a identificar as coisas. É uma informação para qualquer um, qualquer cidadão possa exercer a sua cidadania e fiscalizar os gastos públicos. Então, não é só colocar os dados lá de forma aleatória. Tem que ser de uma forma intuitiva, que facilite, que permita, inclusive, baixar em forma de tabelas, gráficos. Não baixamos, né? Não conseguimos baixar. Outro problema, né, que nossos governadores, o governo tem que resolver, os municípios têm que resolver, nós temos direito, é um direito do cidadão, né, um direito fundamental do cidadão, é o direito a acesso à informação. É verdade, é isso mesmo. Nós precisamos... a gente vai continuar, né, Fernanda, assim, na nossa reunião, eu já digo que nós vamos ter 2 reuniões para a próxima semana, né, conversar com essas empresas e saber qual é o problema que está tendo, né, por que as contas públicas não estão indo para o portal da transparência de forma clara e precisa, de forma que eu bata o olho e que eu entenda o que o município, o que o Estado comprou, quanto pagou. E eu chamo a atenção que essa lei da enfrentamento à pandemia, né, ela fala que os dados e as informações devem ser imediatamente disponibilizados em sítios oficiais. Ou seja, imediatamente é agora, é em tempo real. Contratou, postou. E não tem dificuldade. Pode postar o contrato. Se não tiver ninguém para colocar lá em tabelas, coloca lá o documento. Nós buscamos, extraímos as informações de lá. O que não pode é haver esse delay, esse tempo aí. Esse tempo que a gente não sabe o que acontece. Né? Eu vou falar uma coisa, eu não concordo com o Estado, nem com os municípios, dizer para mim que não tem pessoas para colocarem os dados no portal. Por quê? Porque nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal, quando se fala de folha, está lá em cima. O que esse povo está fazendo? Aí nós voltamos para a Constituição Federal e falamos do dever de eficiência do funcionário público. Se o funcionário público está sendo ineficiente é caso de exoneração. Trata-se de improbidade administrativa. Eu acredito que nós precisamos caminhar. Nós não podemos, diante de uma lei que é de 2011, e nós estamos em 2020, né? Não há de se falar da pandemia e tudo, e a gente ainda está caminhando, nós estamos tentando, nós estamos esforçando, nós estamos... Não, gente, já é para a gente estar lá na frente. E eu chamo a atenção aqui para um evento, né? Porque houve a medida provisória 928, ela tentou restringir a publicidade, né? Restringir a publicidade dos atos, colocando o artigo 6º-B nessa lei de enfrentamento à pandemia, que, graças a Deus, o STF, né, corrigiu essa situação e disse mais. Disse que não é a questão não se pode transformar a exceção em regra, né? Porque a exceção é o sigilo. A regra é a publicidade, é a transparência. Foi muito interessante a decisão tomada pelo STF em sede de liminar na ação direta de inconstitucionalidade número 6351, se alguém quiser pesquisar. Mas é excelente. A decisão, inclusive, foi do Dias Toffoli. Não se pode tratar a coisa pública, principalmente numa situação excepcional, de forma sigilosa, de forma a ocultar dados. E aí eu achei até bacana que, nesse precedente, foi citado um precedente anterior do ministro Celso de Mello, que eu faço questão de reproduzir aqui, porque ele fala o seguinte: o modelo político-jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta
e o poder que se oculta. E é exatamente isso que acontece. Se nós fizermos um resgate histórico das situações de corrupção, nós identificamos, e nosso país, infelizmente, no ranking não é muito bem classificado nesse sentido, não é transparente e é famoso pela corrupção. Isso em situações normais, né? Com a lei de regência aplicada na íntegra, que é a lei da licitação pública, né? Então, veja, se no momento de normalidade nós já temos severos problemas de corrupção, na medida em que se flexibiliza as regras de contratação, de realização de despesa pública, a tendência natural, infelizmente, é que a corrupção aumente, né? Ainda mais quando se verifica, e a praxe demonstra isso, que os recursos destinados à saúde são muito visados para a corrupção, porque sempre tem, né? É obrigação legal, constitucional, tanto na saúde quanto na educação, destinar recursos públicos. Então, fazendo só um resgate, né? Lembra da máfia dos sanguessugas, das ambulâncias, né? Então, a corrupção na gestão de saúde sempre existiu, de forma geral, no Brasil. Então, e a gente está vendo aí, né, Fernando, vários estados aí, né, destinando o povo morrendo, né, as pessoas morrendo e destinando, subtraindo, né, fraudando as licitações, e isso nos deixa, assim, muito indignado, né, que os nossos gestores, que são, né, as pessoas nomeadas, aí nós estamos diante de uma eleição, né, véspera de eleição municipal, né, que segundo vai ter, né, e aí a gente abre, eu acho que 2 pontos que nós também podemos frisar agora, né, que as pessoas, o que o Ministério Público está fazendo, né? O que o MP está fazendo, né? Nós estamos vendo vários escândalos, aqui até no Acre, até agora nós não vimos nenhum escândalo, né, e tudo, e vocês estão aí de braços cruzados. Não, né, Fernando? Nós estamos tanto internamente, né, nós estamos tanto internamente trabalhando junto, e como nós já falamos, né, nós estamos externamente, né, com o apoio dos órgãos de controle, né, trabalhando junto, e aqui eu quero destacar a participação do Jorge, né, que é do Tribunal de Contas da União. Eu falo com o Jorge todo dia, toda hora. Eu até brinco com a doutora Kátia, tirei férias, estou voltando. O Ciro, né, também, não podemos esquecer. Eu brinco com a doutora Kátia que o MP não para. Eu falei assim, a gente devia abrir uma exceção, pelo menos um final de semana, né, porque a gente conversa, eu e o Jorge nos falamos todos os dias, né, o Ciro também, né, que é da Controladoria Geral da União, eles trazem dados maravilhosos para nós, né, que a gente está analisando junto, nós estamos trabalhando, nós estamos de olho nos recursos públicos, senhores, não estamos dormindo. O doutor Fernando está fazendo um trabalho aí maravilhoso, né? E assim, né, Fernando, eu fico pensando assim, a importância, né, e aqui eu quero agradecer ao doutor Jorge, ao doutor Ciro, pela contribuição que tem nos dado, né, na questão de levantamento, né, na questão de nos informar, né, então recebeu o recurso X, recebeu o recurso Y, vamos cobrar a transparência, e quando nós falamos em transparência, insatisfação da transparência, quero deixar aqui que não é uma insatisfação do Ministério Público do Estado do Acre, né, também as outras instituições de controle também estão insatisfeitas. E, por exemplo, uma coisa, né, Fernando, que o grupo vai trabalhar muito, e é um desejo de todos os colegas, é a questão da licitação, de licitação fraudulenta. E aqui, Fernando, eu vou abrir para você, que eu sou sua fã, quero aqui que você fale para nós um pouquinho de como... Olha, eu não jogo confete à toa, não, você sabe disso. Eu quero aqui que você fale para a gente, Fernando, na sua experiência aí, né, do GAECO, fale para nós aqui, como é que o cidadão, Fernando, poderia nos ajudar, né, como é que analisar, né, a questão de uma fraude de uma licitação. Perfeito. Eu colocou num ponto muito interessante, mas antes eu quero fixar como premissa a necessidade de transparência, né? Então, tu falou que o Ministério Público está trabalhando e uma das frentes de trabalho é justamente buscar da administração pública a transparência. Porque a partir da transparência
que eu acho que é o primeiro e mais eficiente meio de fiscalização, é a transparência, porque permite que outros atores entrem em cena, principalmente o cidadão. Principalmente o cidadão, que sabe o que está acontecendo, que é atingindo na ponta, sabe das deficiências, das carências que o Estado enfrenta, né? Então, a primeira luta nossa é de transparência, de buscar essa transparência. E aí, no segundo momento, eu acho que nós temos que listar algumas coisas que são direcionadas para o próprio administrador e outros depois para o cidadão. Por que para o administrador? Porque nesse momento de exceção, a aplicação... E também aqui, Fernando, só puxando um gancho aqui também, nós temos que falar também dos nossos vereadores, né? Que são também os fiscais. Né? Nós não podemos esquecer que uma das funções dos vereadores, dos deputados, além de legislar, é fiscalizar. Né? Inclusive, essa questão desses recursos destinados ao Covid-19. Aí, eu adoro interromper. Não, sem problema. Esteja à vontade. A situação é a seguinte: estamos vivendo uma situação excepcional em que cada vez mais se exige comprometimento e responsabilidade. Às vezes o administrador até tem muita boa vontade, mas ele não busca os meios corretos de aplicação dos recursos. E eu digo isso por quê? Porque às vezes se embasa em pareceres ou estudos equivocados, ou até, muitas vezes, quando há interesses escusos por trás. O fato é que a situação exige, né, que se apliquem os recursos de forma eficaz, adequada, sabe? Então, a ordenação legítima de prioridades é importante. É importante que esses recursos sejam destinados para atender às necessidades, às demandas provenientes dessa pandemia. E não utilizar dos expedientes de flexibilização para gastos que não diz respeito a esse enfrentamento, sabe? Isso é muito importante. Nós temos que racionalizar, canalizar os recursos para o que interessa, né? E não abrir mão disso de forma alguma. Então, essa situação de emergência não pode ser um cheque em branco ou uma abertura para que o administrador faça o que ele quiser, né? Isso, fixar essa premissa, o cidadão, ele a partir da publicação, da transparência do que é feito com os recursos públicos, tem que acompanhar e fiscalizar. Porque, nesse momento, existem os espertos que utilizam, né, esse cenário, essa situação para capturar uma agenda política, e tem aqueles, né, que usam para cometer crimes, fraudes e se enriquecer ilicitamente, né? Basta abrir os jornais que nós vemos uma realidade terrível. Eu até cheguei a copiar aqui algumas notícias e me chamou a atenção até uma operação que foi deflagrada, que a operação chama Mercadores do Caos, né? Por quê? Porque se vale dessa situação para buscar o enriquecimento ilícito mediante fraudes. E aí nós vemos aqui, ó, a Polícia Federal investiga desvio de recursos na compra de respiradores em Fortaleza, no Rio de Janeiro. Santa Catarina, que é o meu estado natal, me trouxe uma grande tristeza. Ó, Covidão. Santa Catarina comprou 200 respiradores por 32 milhões de reais de desculpe a palavra, mas é que a notícia é estampada dessa forma, de um puteiro do Rio de Janeiro. Outra aqui Dória suspende compra de aventais por 400 milhões após suspeita de fraude. O Amazonas, se não me engano, estava comprando uma loja de vinhos. Ora, embora não se tenham as mesmas exigências da licitação, eu acho que a comprovação da capacidade econômica, financeira e técnica, ela é fundamental. Então, veja, tem alguns indicativos que qualquer pessoa, acessando o portal da transparência, pode buscar, e essa experiência que eu trouxe da investigação do GAECO, que nesses momentos aparecem os tal de pasteiros, né?
as empresas de pasteiros. O que são essas empresas? São empresas que não têm sede, que não têm estrutura, não se sabe se tem capital possível para executar aquele objeto, e a empresa toda ela se concentra numa pasta de documentos. Então, veja, se nós temos uma situação excepcional, com restrição de mobilidade, com restrição de aeroportos, portos e transporte, empresas de grande porte, já consolidadas no mercado, estão enfrentando dificuldades de exercer a sua atividade, cumprir suas obrigações. Imagine um pasteiro que, na certa, vai contratar, não tem como cumprir aquela obrigação e vai tentar subcontratar, como aconteceu no caso dos aventais de São Paulo. Que eu até acompanhei a reportagem, a imprensa foi no local sede da empresa vencedora, lá que contratou, não tinha nada, é uma casa. E aí o dono da empresa prestou declarações e falou o seguinte, ó, nós vamos atrasar porque nós subcontratamos e eles não têm condições, os terceirizados, de cumprir a obrigação. Ora, ou seja, nós temos que buscar, a administração pública deve buscar contratar pessoas, empresas, que têm compromisso e consigam cumprir com o objeto do contrato. Nós não temos condições, e é uma situação emergencial, a situação emergencial exige que o recurso seja aplicado imediatamente, mas que a contraprestação também seja pronta, né? Seja imediata. Não dá para esperar 120 dias para a entrega de respiradores. Sabe, ontem eu até vi um vídeo que ele é institucional, e não é propaganda nenhuma, mas de uma empresa lá de Santa Catarina, que é a WEG, que é a empresa catarinense, que hoje é multinacional, mas que mudou todo o parque fabril para construir, a pedido do governo, os respiradores. Olha, essa é uma empresa consolidada, ela em 30 dias, olha só, em 30 dias desenvolveu o respirador. Da sua própria empresa, na própria fábrica. Desenvolveu e em 30 dias conseguiu entregar 200 respiradores. Se uma empresa que é consolidada, que tem referência, vai cumprir o objeto. E é comprometida não só com o contrato, mas com a sociedade, exercendo a sua função social de empresa numa situação excepcional. Então, o que não dá para permitir é que nessa situação excepcional, né, os abutres, diante do caos que gera, diante da necessidade, do afã do administrador de dar uma resposta para a sociedade que está vendo os seus morrendo sem atendimento, e dar uma resposta e de repente contratar qualquer pessoa. Não dá. Tem que tomar os cuidados. Uma empresa que de repente, né, Fernando, vende, sei lá, vende roupa e daqui a pouco está vendendo equipamentos hospitalares, né? Uma empresa de fachada, né? E assim, quando a gente bate o olho, né? O Acre é um estado pequeno, e no momento em que você bate o olho no contrato, você já fala, opa, peraí, mas essa empresa aqui não é uma empresa de roupa? Como é que ontem ela vendia malha? Eu estou dando um exemplo fictício, tá? Eu não sei se há, mas é fictício. Como é que, de repente, ela vendia malha e agora ela está vendendo respirador? E assim, né, Fernando? E isso a gente não pode aceitar, essa fundamentação do administrador, né? Porque o Estado sendo um Estado pequeno, né? É muito fácil haver uma pesquisa de campo e verificar que é aquilo que você falou, né? Você fez um exemplo muito, muito bom, porque assim, de repente, a empresa de fato era uma empresa X, mas ela consegue, né, devido ao suporte que ela tem, de repente se fazer outro tipo de mercado, porque também as empresas estão precisando crescer, né? E aí, essa questão é muito fácil para o administrador. Eu não consigo, Fernando, me desculpa, eu não consigo ver dificuldade, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma farmácia minúscula, né, pequena, de repente vendendo equipamentos hospitalares. Equipamentos sofisticados, então, né? Pode perceber logo de cara a má fé tanto das empresas também, né, Fernando?
que entram em conluio entre elas para poder ganhar licitações, como do próprio administrador. Né? E aí aqui a gente tem uma atenção das pessoas, né? Que às vezes a gente fala assim, o prefeito é um corrupto, o governador é um corrupto, mas não é somente eles que contratam. São os funcionários públicos que estão na linha de frente, que tem que, de fato, observar com quem está se contratando. Exatamente. Eles têm o dever legal, né, de verificar com quem que a administração pública está contratando e se, de fato, aquela pessoa que vendia roupas vão ter condições de vender máscara. E aí chamamos a atenção também da questão, e eu, inclusive, eu até solicitei já uma reunião com os fiscais de contrato para chamar eles à responsabilidade de, quando receberem a mercadoria, verificar o que estão recebendo, se estão recebendo que de fato comprou, né? Se de fato aquela mercadoria está com defeito, né? Para que haja o quê? Compramos 50 respiradores, mas 10 vieram com defeito. E aí nós vamos olhar para eles e vamos falar assim, sim, 10 vieram com defeito. E você pagou quanto? Você pagou o valor total do contrato? Não, nós não pagamos o valor total do contrato, nós reduzimos. Há improbidade? Não há improbidade. Mas quando você recebe mercadorias defeituosas e não justifica e não desconta, né, aquele valor da mercadoria, eu não sei aonde eu ouvi dizer que essas máscaras, né, tô até com uma aqui, né, uma máscara, tá vindo as máscaras com defeito, né? Quer dizer, como é que eu posso comprar uma máscara e receber, sei lá, 50 mil máscaras e 20 mil vir com defeito e eu pagar o valor total? E aí depois vão querer justificar para nós, né, que não fizeram nada, que não tinham nada a ver, que são vítimas, né? E isso aí é uma coisa que nós não podemos aceitar, e eu acho que aqui na live a gente cabe também chamar a atenção dos nossos funcionários públicos. Exato. Né? Porque a corrupção não é só o prefeito que é corrupto. Não, existem muitos funcionários públicos que se utilizam da função que exerce para angariar lucro. E principalmente nesse momento de crise. Se eu consigo, por exemplo, aqui em Rio Branco nem tanto, mas, por exemplo, em Sena Madureira, se eu consigo em 5 minutos saber quais são as empresas, se aquela empresa tem condições de fornecer um equipamento X que ela está dizendo que tem, como é que um administrador, como é que um funcionário público não consegue, que conhece todo mundo? Exatamente. Então, assim, tem alguns indicativos, é claro que não é determinante, que já apontam no sentido de que o contrato ou tem alguma coisa errada ou não será cumprido, né? Então, empresas a sendo criadas, vejam, nós estamos em uma situação em que empresas tradicionais estão fechando, estão quebrando, estão fechando as portas. Sim. Né? Então, empresas recém-criadas, empresas que atuam... Empresas que não têm funcionário. Empresas que não têm funcionário, empresas que possuem, e isso é uma análise burocrática da documentação, no seu objeto social, diversas atividades, complexas atividades, uma infinidade de atividades, desde prego, né, a foguete espacial, uma empresa que chama atenção, né? Então, é importante destacar essa questão da responsabilidade, porque existiu até uma investida do próprio governo federal, por meio da medida provisória 966, no sentido de que os agentes públicos só poderiam ser responsabilizados, né, nessa situação de pandemia, no caso de dolo, né, não se discute isso, mas de erro grosseiro, né? E aí o STF foi chamado a se manifestar e se manifestou por meio da medida cautelar que foi relatada pelo ministro Barroso, isso nessa semana, né? Na ação direta de constitucionalidade 6421, em que estabeleceu uma interpretação conforme a Constituição do que seja esse erro grosseiro. E é importante destacar, e faço questão até de ler alguns tópicos, porque isso impacta diretamente nessa situação que tu colocaste, Patrícia. Eu não sabia, eu me fiz de cego, né? A teoria da avestruz, né? Que coloca a cabeça
embaixo da terra para não ver o que está acontecendo, isso aí o STF já disse, ó, não é assim que funciona o erro grosseiro. Aquela discussão de culpa que tem na improbidade administrativa, né, e que tem que se aproximar do dolo, aquele negócio todo lá, o STF deu uma interpretação e eu achei muito razoável. E eu gostaria até de fazer o comentário específico a respeito disso. Ó. Primeiro, que para caracterizar o erro grosseiro, deve-se levar em consideração normas, padrões, critérios científicos e técnicos. Então, não é o Léo, né? Não é o Léo. Outra coisa que deve ser levada em consideração, os princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Esses princípios, eles são bastante conhecidos no direito ambiental, mas eles visam o quê? Antecipar os riscos. Agir de forma preventiva, né? Para evitá-los, os riscos. E esses critérios e esses princípios, eles são exigíveis tanto do administrador, que eu achei muito interessante, mas e mais do que isso, essa decisão diz assim, que o administrador, a autoridade que deve tomar a decisão, deve exigir que a opinião técnica dele, né, os pareceres técnicos, tratem expressamente dessas normas, desses padrões, desses critérios científicos a serem aplicados e também os princípios da precaução e da prevenção. Né? A grosso modo, assim, é o princípio da prevenção, se previne o que se conhece, né? Os riscos conhecidos, então se faz o possível para evitar que eles ocorram. E a precaução vai além disso. Faz com que o administrador deva considerar os riscos, mesmo não previsíveis. Né? Os riscos, ou seja, deve agir de forma eficiente. E aí entra o que tu falaste do gestor e do fiscal do contrato. Que deve existir essa gestão, essa fiscalização, não só antes de contratar, né, para identificar se aquela empresa tem capacidade técnica, capacidade econômica, financeira de entregar o objeto do contrato, mas também o gestor e o fiscal do trabalho ao receber o produto para ver se está na qualidade e quantidade contratada. Né? É bem verdade que a experiência tem demonstrado que os valores, os preços dos produtos, dos serviços, quando diz respeito à administração pública, não sei porquê, tem um valor diferenciado do mercado. Né? Essa é a praxe que já acontecia antes da pandemia. Agora, com a pandemia, essa situação se tornou mais grave, mais severa, muitas vezes até justificada agora, que antes não tinha justificação, mas agora tem, porque muitas empresas não conseguem ter a matéria-prima, os funcionários podem adoecer, então tem uma série de consequências, principalmente com equipamentos sofisticados, como respiradores e tudo mais, que podem acarretar a não entrega e o valor ser outro, né, do que o de mercado. Mas isso tudo deve ser documentado e se feita uma pesquisa de preço. Não é simplesmente dizer assim que o aparelho respirador custa 3 milhões e simplesmente comprar. Não é assim que funciona. Né? Comprar de quem, por quanto, e se no mercado tem outras opções que são melhores para a administração pública e, no final das contas, para o cidadão. Né? E é a justificativa, né? Fernando, nós recebemos aqui uma pergunta, né? Do Alex, ele pergunta assim, qual seria a melhor saída para a efetivação do portal da transparência? Especialmente nos municípios que têm recursos financeiros limitados. Talvez uma união dos municípios para a criação e abastecimento dos dados do portal por empresa particular e unifocada? Bom, como já falamos, né, eu acho que eu já até meio que respondi, nós temos uma empresa, né, a informação que nós temos, Alex, é que nós temos uma empresa que atende os 22 municípios, exceto Rio Branco e Sena Madureira, que tem portal próprio, que inclusive nós vamos fazer uma reunião com essa empresa, né, e questionar ela a respeito da questão da transparência, né, o motivo pelo qual nós não conseguimos, né, atender o mínimo, né, que a lei determina,
na questão da transparência dos recursos públicos, né? E aí, quando falamos em transparência aqui, não é só a questão do Covid, né? Como o doutor Fernando bem ressaltou, a lei da transparência já foi criada em 2011, nós temos feito uma luta muito grande na questão da transparência, vamos continuar fazendo, né? Nós fizemos a primeira recomendação, fizemos o segundo ofício já, e agora a nossa ideia, né, já nós estamos caminhando para o nosso final, né, da nossa live, bate-papo bom, mas a ideia nossa é que nós possamos fazer uma última recomendação a todo o estado do Acre e aos municípios de todos, né, Santa Rosa, Jordão, e aqui eu quero mandar um abraço, né, para todos os nossos colegas que atuam nesses locais mais distantes, de forma eficiente, né? A doutora Bianca e a doutora Manuela, né? Que têm sido, assim, bem atuantes. E vamos fazer uma recomendação única e colocar critérios objetivos para que os municípios e para que o Estado atenda. Mas esses critérios, isso nós queremos fazer de forma que seja um critério uniforme para todos os órgãos de controle. O que eu quero dizer isso? Que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o TCE, o TCU, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Contas, todas essas instituições cheguem a um consenso e haja uma recomendação conjunta, certo? Para que os estados e os municípios peguem e façam essa transparência necessária para que a gente possa melhorar. Nós também estamos, né, Fernando, buscando aí uma reunião, né, na semana que vem nós faremos uma reunião, tanto com o responsável pelo portal da transparência do Estado, para que a gente vá fazendo pontuando algumas coisas e conseguimos ir melhorando até que a gente possa chegar nesses critérios objetivos da questão do portal da transparência. Foi avisado aqui que a nossa live tem 10 minutos. Eu tenho aqui o jornalista Eduardo Faustini, né, repórter do Fantástico, comenta. Em Roraima, uma construtora vendeu máscara descartável, uma empresa criada em 1999, detalhe 1, o número de nota fiscal é 001. Então, aqui nós falamos... Amanda pergunta, como a sociedade pode ajudar a fiscalização desses recursos? Né? Aí aqui, né, Fernando, vamos fazer essa consideração, né? Nós falamos bastante da sociedade, a sociedade pode nos ajudar, Amanda, olhando os portais da transparência, né? Verificando, lembrando sempre que o recurso público deve ser destinado à utilização das pessoas, né? Destinados à população em geral, não em benefício de A, de B ou de C, né? E a população, nós estamos aí finalizando um aplicativo que eu acredito que no mais tardar, início do mês que vem, vai estar aí, né? Que é o nosso aplicativo, que nós vamos receber denúncias sobre a questão da corrupção e vamos estar dando os encaminhamentos, o seu sigilo é garantido. E aí você vai baixar nosso aplicativo, vai poder resguardar o seu sigilo, do seu nome e tudo, e nós vamos começar a investigar aquele caso. Mas enquanto isso não acontece, se você abrir lá o site do MP, tem a ouvidoria, né? Que é o responsável, que é a responsável por receber essas informações, certo? Fernanda, nós temos 5 minutinhos, né? Eu gostaria de fazer umas considerações. Então, foi citado aí pelo nosso ouvinte que seria o caso das prefeituras se unirem. Olha, a opção de contratar uma empresa particular foi do administrador da época, porque, se eu não me falha a memória, a Controladoria Geral da União, CGU, disponibiliza um software gratuito de transparência, sabe? E nós temos essa situação, como foi frisado no início da live, não é de hoje. A lei é de 2011 e não foi cumprida. Então, são velhos problemas, sabe? E não há dificuldade alguma de colocar as informações de uma contratação num portal de transparência. Aliás, basta colocar o documento lá, porque é público, todo mundo pode ter acesso, é de interesse coletivo,
interesse público, pronto. Satisfaz todos os requisitos, sabe? Está lá a data, os contratantes, o objeto, o valor, a forma como vai ser executado, a ordem de serviço, quem é o gestor, tudo consta nesses documentos. Então, se disponibilizassem isso, já seria de grande valia. O fato é que o Ministério Público tem agido de uma forma preventiva, recomendando, né, que se cumpra o portal da transparência, mas existe também consequências pelo descumprimento. Perfeito, Fernando. A Perfeito. recomendação, na verdade, marca marca morna, digamos assim, tá? Porque a partir daí, me parece que há o dolo se a pessoa não cumpre, sabe? E aí isso pode se tornar uma improbidade administrativa com fundamento expresso no artigo 11, em seu inciso 3 e 4, que fala o seguinte, 3 e 2 e 3, né? Retardar ou deixar de praticar indevidamente atos de ofício. Ora, se tem a lei que determina que de forma, sem qualquer provocação, deva ser publicado imediatamente, o fato de não tomar essa providência de ofício já acarreta, pode configurar essa improbidade. E mais ainda, negar publicidade aos atos oficiais. Ora, a lei determina a publicação imediata. Então, já temos aqui, pode configurar improbidade administrativa, pode configurar infração disciplinar administrativa, previsto no artigo 32 da Lei do Acesso à Informação. E, em últimos casos, né, como nós já fixamos a mora, não é desarrazoado dizer que pode configurar até crime de prevaricação, sim, eventualmente desobediência, conforme o caso, sabe? Então, o gestor Fernando, nós temos que encerrar, Fernando. Que pena. Senão não vamos sair. O Instagram derruba a gente. Mas é isso. Eu acho que fica esse recado aí. Eu acho que o financiamento ótimo. do combate à pandemia seja feito com bases essencialmente republicanas e absolutamente transparentes. Porque a transparência é a única segurança jurídica que nós temos nesse momento excepcional que é do enfrentamento à pandemia. Perfeito. Muito obrigada, Fernanda. Agradeço você. Manda um beijão para todos os meus familiares e amigos que acompanharam essa live, né? Em especial para minha mamãe, para as minhas filhas, meus irmãos e meus sobrinhos. E vou deixar uma frase aqui, né? Nós já estamos caindo, né? O mundo não está em perigo em razão das pessoas, mas sim daqueles que permitem a corrupção, né? Então, nós temos que, de fato, combater a corrupção. Nós temos feito, eu acredito, o nosso papel, né, Fernando? Quero agradecer você, meu amigo de coração, pelo apoio que tem nos dado, né? Nós continuamos aqui enfrentando a corrupção, buscando a transparência. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo a todos.